Estamos, estudando as cartas de Pedro. Já esgotamos a primeira carta e hoje daremos início a essa segunda carta do apóstolo. 2 Pedro capítulo 1. Quero te convidar a ficar em pé para em reverência lermos a santa palavra do Senhor. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Capítulo 3 agora, verso 18. É o último versículo dessa carta. Ele vai dizer: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez por estarmos aqui. E agora que vamos meditar na Tua palavra, lhe rogo uma porção de graça, de entendimento e compreensão dela, meu Deus, sobre o coração de cada um dos meus irmãos. Abra os ouvidos, meu Deus, os ouvidos do coração, para que a Tua palavra, como uma flecha, meu Deus, alcance e produza frutos nessa manhã. Fala conosco de uma maneira pessoal e individual, eu lhe peço, e a mim eu lhe rogo graça para transmitir essa mensagem, pois dependo inteiramente do Senhor, e é assim que lhe oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa segunda carta, nós continuamos aqui a acompanhar os conselhos do apóstolo e do pastor Pedro aos cristãos, em um tempo difícil. Aqui a preocupação dele era justamente alertar os irmãos sobre uma das coisas, era a atuação dos falsos mestres, com falsas doutrinas. E ao longo desses 3 capítulos aqui, o empenho do apóstolo Pedro é mostrar aos cristãos a importância de se manterem realmente firmes na fé no Senhor, firmados de uma maneira inabalável na palavra do Senhor, pois eles enfrentariam grandes dificuldades, enfrentariam tempos de aperto, tempos de muita dificuldade, e também enfrentariam dificuldades tanto externas como internas, pela atuação de falsos mestres com falsas doutrinas que surgiriam para ser disseminadas, e que essas falsas mensagens poderiam realmente interferir, alcançar, corromper o coração deles. Por isso, o alerta de Pedro. No capítulo 2, verso 1, volte os seus olhos aí. Capítulo 2, verso 1, ele vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O apóstolo incentiva aqui os cristãos a seguirem os mandamentos do Senhor, a guardarem os ensinamentos que a eles já haviam sido ministrados, para que realmente tivessem o zelo e o cuidado de não somente guardar, mas desenvolver a fé cristã, porque eles seriam vítimas do intento do maligno, no sentido de tentar corromper a palavra que eles haviam recebido. Homens dos quais eles não deveriam se deixar ser influenciados por conta da falsa doutrina, e que de uma maneira sutil ele já avisa. E nós estudaremos nas próximas aulas, principalmente no capítulo 2, onde o apóstolo vai apresentar o perfil e o modus operandi dos falsos mestres. Nós estudaremos isso detalhadamente nas próximas aulas, mas ele vem apontar como que esses homens atuam, como que essa mensagem, de uma maneira muito sutil, ela vai sendo disseminada e aos poucos ela vai corrompendo o ensinamento da verdade. Esses falsos mestres, ele diz aqui que eles negariam o Senhor, blasfemando a respeito do caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Cristo.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo vem alertar aqui que esses falsos mestres, eles iriam justamente blasfemar a respeito do caminho e da verdade, e duvidar, e trazer dúvidas a respeito da vinda do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele disse que ele subiria ao Pai e que ele voltaria. E aqui esses falsos mestres, eles blasfemariam a respeito da pessoa de Cristo, blasfemar no sentido de dizer que aquele homem, Jesus, que caminhou nessa terra, ele não era Deus. Porque se ele fosse Deus, por exemplo, ele não teria morrido. Blasfemando a respeito da divindade de Jesus, e outra, esfriando a fé, para poder dizer: olha, essa conversa de que ele vai voltar, isso é só conversa. E não há nada que gere mais esperança no nosso coração do que crer na vida eterna. Você pode dizer amém? Não há nada que gere mais esperança no nosso coração do que crer que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Pedro também aqui encoraja os cristãos a crescerem na fé em Cristo e manterem uma vida santa até a vinda do Senhor, até o grande dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja, para levar todos os cristãos. Capítulo 3, verso 14. Vai dizer o seguinte: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Em paz. Queridos, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor vêm a mim e vêm a você. E a palavra do Senhor, ela nos diz de uma maneira muito clara que sem santificação ninguém verá o Senhor. O caminho da santificação é o caminho pelo qual todo cristão, ele começa a trilhar, ele começa a caminhar no dia que ele entrega o seu coração a Jesus Cristo. No dia que ele decide, ele reconhece que ele precisa de Deus na sua vida, que ele precisa da salvação em Cristo Jesus na sua vida. E ele abre o seu coração e fala: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. O Espírito Santo começa a habitar no coração e agora ensinar e convencer a respeito das verdades e daquilo que é mentira, daquilo que é engano e daquilo que ele deve se afastar. E quando ele decide se afastar, ele começa agora a trilhar o caminho da santificação, que é um processo. A santificação, ela é um processo que ela começa no novo nascimento, quando o crente entrega a sua vida a Jesus, e ela só encerra no dia que o CPF é baixado. Seja nessa terra ou seja quando o Senhor vier para buscar a igreja. O caminho da santificação, ele é constante. Ele é perene, e ele é que nós devemos seguir. E aqui o apóstolo vai trazer essa orientação: guardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculado. Imaculado é sem mácula, sem falta, sem pecado, sem pecado. Agora você me pergunta: mas pastor, mas todos nós pecamos. É verdade, nós pecamos diariamente. Mas o cristão, ele deve ter a consciência de que o pecado na vida dele não pode ser algo premeditado. Não deve ser algo que ele planeja executar e planeja fazer, mas que é um tropeço na caminhada. E por ser um tropeço na caminhada, eu me arrependo dele e peço perdão ao Senhor. Eu me arrependo. E a palavra do Senhor vai dizer que é um coração quebrantado, o Senhor, ele não rejeita. O arrependimento, de uma maneira sincera, feita diante do Senhor, o pecado está perdoado. E assim eu e você podemos caminhar e prosseguir na vida cristã, sabendo que somos aceitos pelo Senhor, não por causa das nossas justiças, mas pela misericórdia de Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz, que me encobre e que perdoa os meus pecados, as minhas falhas e transgressões. Por isso que o caminho da iniquidade, ele é muito perigoso, e é o que o apóstolo vem alertar os cristãos aqui. A iniquidade, ela eu vou dizer para você entender de uma maneira muito clara, ela é manifesta na perda da sensibilidade do arrependimento. Porque se a pessoa peca, não há limite para perdão. Quantas vezes pecarmos e nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Isso, querido, não há limite. Mas a partir do momento que a pessoa começa a viver uma vida de pecado constante na sua caminhada, o alerta do Espírito Santo a respeito do arrependimento, ele agora, por vezes, começa a ficar insensível no coração da pessoa.
A pessoa às vezes peca 1, 2, 3, 4 vezes, a partir da quinta ela já começa a ficar insensível à voz do Espírito Santo para dizer: se arrependa e mude desse caminho. E a partir do momento que o coração se torna insensível agora à voz do Espírito Santo, e que praticar o pecado não me traz um peso na consciência, não me traz um sentimento ou uma consciência de necessidade de arrependimento, agora esse coração começa a ficar maculado, sim, pela mancha da iniquidade, porque agora ele está insensível. Então o inimigo agora passa a ter um terreno fértil para poder trazer outros princípios, outras vontades que vão desvirtuar ainda mais a pessoa do caminho da verdade. Por isso a iniquidade é algo que a palavra do Senhor vai nos ensinar, que ela é vencida pelo temor do Senhor, pelo arrependimento. Porque quando se tem temor ao Senhor, eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. E porque eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso do seu perdão, eu preciso me arrepender do caminho que por vezes eu estou trilhando. Por isso que o apóstolo vem dizer aqui, repito: procurai que dele sejais achados imaculados. Imaculados. E esse é o desafio da caminhada cristã: não dar lugar à iniquidade no nosso coração. Seguindo aqui a autoria, vamos falar a respeito da autoria e os destinatários dessa mensagem aqui. O apóstolo Pedro, ele mesmo se identifica. Ele mesmo menciona que ele que é o autor dessa carta. No verso 1 ele começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. E é muito interessante que na palavra do Senhor, na Bíblia, não há palavras inúteis. Não há palavra inútil. Porque toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. 40 autores diferentes, 40 homens e mulheres diferentes foram inspirados pelo Senhor para poder escrever. 40 homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, e não há contradição, não há falha nessa palavra. Mas ele vem dizer servo. Por que servo de Cristo? Por que servo do Senhor? Ao identificar-se aqui como servo de Jesus Cristo, Pedro se colocou humildemente em posição de submissão e de obediência. Submisso e obediente à palavra do Senhor. Nos dias de Pedro, e aqui tem que chamar a sua atenção, porque quando ele utiliza essa palavra servo, no original, ela tem também um outro sentido, que é doulos ou escravo. E naquele contexto daquele tempo, o escravo, ele era, nós sabemos disso, ele tinha de repente pouco mais valor que um animal. Era realmente uma pessoa de um valor muito pouco. E ele vem se colocar, justamente colocar-se nessa condição como uma condição de humildemente, um dos deveres. E quando nós olhamos a respeito, por exemplo, do servo, do escravo, um dos deveres dele era de obediência ao seu Senhor, sempre. Obediência ao seu Senhor, custe o que custar. Ele deveria realmente obedecer. E o que implica isso na nossa vida cristã? Quando nos colocamos como servo do Senhor. Não na posição aqui de como um escravo, não, mas como um servo do Senhor. O que isso implica em dizer para mim e para você? É que nós somos posse inalienável de Deus. Nós temos um dono. Nós temos alguém, nós pertencemos a alguém. Alguém que nos comprou, alguém que é o nosso Senhor. Por isso que nós nos referimos à pessoa do nosso Deus como nosso quê? Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, vai justamente dizer isso. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, a partir do momento que o cristão entrega a sua vida ao Senhor e decide agora caminhar com Cristo, ele está se colocando nessa posição de ter um Senhor na sua vida, de agora reconhecer que Deus é o seu Senhor e que ele decide estar sob a direção do Senhor, sob as ordens do Senhor, sob o comando do Senhor na sua vida, sob aquilo que o Senhor trazer de princípios e de valores para a sua vida.
É uma decisão, querido, é uma aceitação que nós fazemos na nossa vida para podermos ter a graça e a bênção do Senhor sobre nós. Então, é uma posse inalienável de Deus. Implica também dizer que Ele está incondicionalmente ao dispor do Senhor na sua vida, ao dispor de Deus. Senhor, eu estou disponível para o que o Senhor precisar, conte comigo, para servir ao Senhor, para caminhar, para produzir. Implica também dizer que ele deve obediência inquestionável a Deus, uma obediência inquestionável. Assim como o servo deve ter uma obediência inquestionável ao seu Senhor, nós também nos colocamos nisso. Senhor, eu obedeço a tua palavra, eu obedeço a direção do Senhor para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem para mim na tua palavra, eu decido seguir esse caminho, e de uma maneira inquestionável, não duvidar, porque quando se questiona, está se dizendo, a tua palavra pode não estar certa, ou eu não aceito uma parte dela na minha vida. Sabe, querido, aceitar a palavra do Senhor de maneira inquestionável é uma das doutrinas que todo cristão deve ter muito firme no seu coração. E eu quero te dizer que esse é um dos pilares que o inimigo sempre tenta corromper, é questionar a palavra do Senhor. Questionar os princípios, questionar as ordenanças, para poder dizer, olha, não é desse jeito, não é tão assim, você não deve seguir, você não deve ser tão radical dessa maneira. E um dos argumentos que temos ouvido é justamente isso, radical. Não seja tão radical. Não, mas seguir a Cristo, querido. Seguir a Cristo, seguir a palavra do Senhor requer de nós um posicionamento de fé, um posicionamento de coragem, um posicionamento de ousadia, independente do que vão dizer de mim, independente daquilo que vão se levantar para poder dizer se é radical ou... Não. Eu fico com a palavra do Senhor. Eu fico com a palavra do Senhor, com o ensinamento dela. João capítulo 14, verso 15, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, se realmente você me ama, o Senhor Jesus vai dizer, guardareis os meus mandamentos, porque a demonstração de amor, ela deve ser algo materializado, e não apenas em palavras. Pensa um relacionamento de namoro, um relacionamento conjugal, onde o marido fala que ama a esposa, mas não demonstra, mas não provê, mas não guarda, mas não protege, mas não é fiel. Um relacionamento conjugal onde uma esposa diz, não, eu amo o meu marido, mas não tem lealdade, não tem carinho, não tem cuidado, não tem importância com a vida do outro. Isso não é demonstração de amor. A demonstração de amor, ela é materializada no cuidado, no afeto. Amor, ele é vivido. O amor, ele é algo prático. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer, se me amais, guarde os meus mandamentos. Porque a maneira que vai ser materializada, se realmente você me ama, é se você segue o meu caminho, segue a minha palavra, segue os meus mandamentos. E uma outra coisa que implica em dizer ser servo do Senhor, é que o servo ele deve estar constantemente a serviço de Deus. Constantemente. Salmo 100, verso 2 vai dizer, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, servir ao Senhor com alegria. Cara, querido, servir ao Senhor não pode ser um peso, e não é um peso na vida do cristão. Servir ao Senhor, na verdade, é um privilégio glorioso, é uma bênção poder servir ao Senhor, sabe? E os benefícios do serviço ao Senhor, eles ultrapassam, eles ecoam até a eternidade, eles ultrapassam gerações e ecoam na eternidade. É um grande privilégio. Servir a Deus é uma expressão de amor e gratidão. Sabe, ninguém serve verdadeiramente a Deus por obrigação. Porque quando se faz algo por obrigação, se faz algo sem cuidado, sem zelo, e daqui a pouco se desiste de fazer. Mas quando entendemos o amor que recebemos, e aí sim o cristão agora serve por amor, serve com dedicação. Quem foi alcançado pela graça, não consegue viver indiferente a ela, querido. A graça
quem foi alcançado pelo amor do Senhor, quem teve a sua vida transformada, a sua vida restaurada, a sua vida modificada, quem entende da onde Deus o tirou e agora onde ele está, quem entende que estava vazio no coração, a alma vazia, sedento por algo para preencher a sua existência, e agora quando ele recebe Cristo, ele passa a ter um sentido na vida para a sua existência. Quem entende isso, ele não é indiferente. Quem experimenta o milagre de Deus dentro da sua casa, a transformação do relacionamento conjugal, a restauração na vida dos filhos, sabe, a intervenção divina na vida profissional, ele não consegue ficar indiferente. A única postura que ele pode ter é: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo bem que o Senhor tem feito a mim. E Senhor, eu quero te servir. Ele não consegue ficar de braços cruzados, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar a todo tempo a importância do servir, a importância de nos dispor, a importância de arregaçarmos as mangas e falar: Deus, conte comigo. Porque a obra do Senhor é assim, querido. Um dia a mensagem do Evangelho chegou na sua vida, porque alguém pregou. Porque uma igreja tinha uma porta aberta, porque alguém se posicionou e dispôs em servir ao Senhor e em assumir a comissão, o comissionamento de trabalhar na obra do Senhor. Para essa estrutura hoje estar aqui com a porta aberta, para você ouvir essa mensagem, tem muita gente servindo, tem muita gente trabalhando que você nem faz ideia, nem faz ideia. Tem muita gente que já teve que estar aqui ontem servindo para que hoje você pudesse participar desse louvor e o seu coração ser cheio da palavra do Senhor. E que você não sabe nenhum nome, mas está com disposição de servir. A obra do Senhor é feita assim, ao longo da história, desde o surgimento da igreja, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado ali sobre aqueles cerca de 120 cristãos, que estavam ali, e que em Atos capítulo 1, Jesus deu uma ordenança a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No verso 8, depois sereis testemunhas, depois vocês sairão para pregar a mensagem em Samaria, na Judéia, Samaria, até aos confins da terra. A igreja do Senhor funciona, querido, é pelo servir. É pelo servir. Se você quer que a próxima geração conheça a Jesus, se você quer que os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, a sua posteridade conheça Jesus, hoje eu e você temos que nos dispor a servir. Hoje eu e você temos que arregaçar as mangas e falar: Senhor, conte comigo. Se você quer que o Evangelho alcance os seus parentes e alcance aqueles que você nem conhece, hoje eu e você temos que nos dispor e falar: Senhor, conte comigo. Conte comigo para a tua obra. Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, apresenteis o que? O vosso corpo como um sacrifício, ou seja, dispor o corpo, me colocar à disposição para servir. Querido, o serviço cristão, ele é a resposta à cruz. Ele é a resposta à cruz. Um dia Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Um dia Ele decidiu morrer por mim e por você. Ele decidiu. E é uma dor que Ele decidiu enfrentá-la, embora não fosse da sua vontade. Porque nós vemos isso na oração do Getsemane. Ele vem dizer: Senhor, naquele momento onde ele vem ter aquele diálogo com Deus, ele fala: se possível, passa o que de mim? Passa de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero beber, eu não quero esse sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Contudo seja feita a tua vontade. Sabe, querido, quando entendemos essa misericórdia, esse grande amor de Deus para comigo e para com você, a disposição ao serviço é uma resposta ao sacrifício de Jesus na cruz. Quando contemplamos o que Cristo fez por nós, o serviço deixa de ser um dever e passa a ser um deleite, passa a ser um prazer, passa a ser realmente um sentido para a vida. E nós enxergamos isso na vida dos apóstolos, na vida dos apóstolos. Por exemplo, Pedro, esse mesmo apóstolo aqui, e João, esse mesmo apóstolo Pedro, você citar o exemplo dele.
Pedro negou Jesus. Num momento de aperto, lá nos evangelhos nós vemos um Pedro que ainda não havia recebido o Espírito Santo. Um Pedro que era muito para frente, muito afoito, muito despojado, que aparentava ser muito corajoso, mas que na hora que o fogo chegou perto dele, ele recuou. Jesus disse: olha, você vai me negar 3 vezes. No momento que alguém colocou uma pressão nele, ele deu para trás e negou Jesus. Quando nós vemos agora no livro de Atos, esse Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo na sua vida, ali no capítulo 2, nós vemos ele agora, a partir ali do capítulo 2, ele e João saindo a pregar o Evangelho. E eles foram presos, e eles foram chicoteados, e eles foram açoitados, e eles realmente foram agredidos e torturados. E depois dessa tortura, a palavra do Senhor vai estar registrada lá em Atos, que diz que quando eles foram soltos, os seus torturadores os torturaram e disseram para que eles parassem de falar a respeito daquele caminho, a mensagem daquele caminho, a mensagem que eles estavam falando. E aí o texto vai dizer que eles se sentiram honrados e felizes de terem sido agredidos por causa do nome do Senhor Jesus. Eles estavam felizes por terem sofrido por causa do nome do Senhor Jesus. Eles estavam felizes de estarem servindo ao Senhor, e mesmo que esse servir implicasse em um determinado sofrimento no seu corpo, ainda assim eles estavam felizes por poderem servir ao Senhor. Quem entende o amor do Senhor Jesus Cristo na sua vida, ele entende o serviço como um prazer. Servir a Deus é o verdadeiro propósito da vida. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. E só faz sentido na nossa vida, o homem só tem sentido na sua vida quando ele tem Jesus Cristo no seu coração. E quando ele corresponde a esse relacionamento com o Senhor. Jesus deixou claro que a grandeza do reino não está em posição, mas está em servir. Marcos capítulo 10, verso 43, Jesus vai dizer isso: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Você quer ser grande? Seja aquele que mais serve, então. Seja aquele que mais serve. Jesus Cristo, ele vem ensinar, nos seus ensinamentos, ele vem trazer um padrão de vida totalmente diferente do secular, do mundo. Na época de Jesus, havia os grandes homens da lei, aqueles que tinham títulos, aqueles que tinham posições, mas aqueles que não tinham nenhum serviço. Eles colocavam sobre o povo um grande jugo, um grande peso. Os fariseus, os legalistas, aqueles que se diziam autoridade naquele tempo, colocavam sobre os outros um grande peso. Mas o Senhor Jesus vai dizer que eles eram hipócritas, e vai fazer uma analogia, vai dizer que eles eram sepulcro caiado, que tinham apenas uma grande aparência por fora de beleza, mas por dentro eram podres, porque eles falavam aquilo que eles não faziam. Eles falavam para os outros seguirem a lei, eles falavam para os outros fazerem coisas, mas eles mesmos não queriam fazer nada, não tinham disposição de servir. Por isso esse ensinamento de Jesus, ele vai dizer: você quer ser o maior dentre vós será aquele que sirva. Servir a Deus produz crescimento espiritual, querido. Quem cresce serve, isso é certo. O serviço é uma escola de santificação, de humildade e de dependência do Senhor. Servir a Deus gera também impacto na vida das pessoas. O serviço cristão, ele é um instrumento de Deus para tocar a vida das pessoas. Quantas pessoas eu conheço que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho porque um cristão entregou um folheto, porque um cristão encaminhou uma mensagem, porque um cristão convidou, vamos na igreja, porque um cristão decidiu orar por alguém que estava vivendo um momento de aperto, e alguém disse: não, deixa eu orar por você, e essa oração tocou o coração. Sabe, querido, é o servir.
Nós somos instrumentos do Senhor para poder levar a mensagem do Evangelho. E isso é manifesto através dos nossos atos. Não através somente do nosso discurso. Não através de alguém que está com o microfone na mão falando. Não, mas é através dos nossos atos. De você, onde você está, de você servindo na casa do Senhor, para que a obra avance. É o serviço. Hebreus capítulo 6, verso 10, vai dizer que Deus não é justo, não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Essa mensagem aqui do escritor aos Hebreus está dizendo que servir a Deus traz recompensa eterna. Servir a Deus nos dá recompensa eterna. Deus vê o meu trabalho e vê o seu trabalho, querido. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Às vezes você pode estar servindo no corpo de Cristo de alguma maneira que não há visibilidade. E você de repente pensa, não, mas ninguém está vendo o que eu faço. Não, está vendo sim. Primeira coisa, Deus está vendo. Segundo, o seu trabalho faz falta. Se você parar de fazer, vai faltar um dente na engrenagem. Vai ter problema na engrenagem. E Deus está vendo. E Deus, Ele é recompensador. Servir a Deus não é perda, é ganho. Servir a Deus não é um fardo. É um grande privilégio. Não é um peso, é um propósito, querido. É um grande benefício, é uma grande bênção. A maior tragédia da vida do ser humano não é morrer cedo. Na verdade, é viver uma vida sem servir a Deus. Sem Ele poder experimentar o privilégio que é servir ao Senhor. Porque quanto mais nós servimos, mais o nosso coração vai sendo cheio. Quanto mais servimos, mais vemos também, pela misericórdia do Senhor, não como um ato de troca, mas pela sua grande misericórdia, a bênção dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quanto mais nos dispomos a servir, mais somos alvos do milagre e do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Seguindo aqui ainda no versículo 1 ainda, o apóstolo vai dizer, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele se identifica também como um apóstolo de Cristo. Por quê? Porque ele era um dos enviados pelo próprio Cristo. Ele acompanhou a caminhada do Senhor Jesus nessa terra, pelo tempo que ele caminhou aqui. Ele foi uma das testemunhas que viu a morte, e mais do que a morte, a ressurreição. Ele viu Cristo ressurreto. Ele viu que aquela mensagem era verdadeira. E ele foi um daqueles que foram comissionados a levar essa mensagem. Essa carta, ela foi escrita ali por volta, essa segunda carta, entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. Aproximadamente um ano após ele ter escrito a primeira carta. Aproximadamente um ano. Pouco antes também da sua morte. Pouco antes da sua morte. E o contexto ali era durante a perseguição que o Império Romano estava fazendo aos cristãos. Principalmente Nero, que se levantou para perseguir os cristãos. Um pouco antes, nós vemos isso no capítulo 1, verso 14. Volta os seus olhos aí. A palavra do Senhor vai dizer, Pedro, dizendo, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, meu corpo, hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. O Senhor Jesus já havia dito a Pedro, lá nos evangelhos, até mesmo a forma como ele morreria, o sacrifício pelo qual ele passaria. E aqui o apóstolo já tinha percebido que os dias dele já estavam no fim. E nós vemos que os cristãos foram muito perseguidos nesse primeiro século pelos romanos, e principalmente por ordem do imperador Nero. Muitos cristãos foram perseguidos e foram mortos, e o apóstolo Pedro é um desses que foi perseguido e que foi morto. A tradição mais antiga afirma que o apóstolo Pedro ele foi crucificado. E que ele fez um pedido antes de morrer. Ele pediu que ele fosse crucificado, mas de cabeça para baixo. Porque ele disse que ele não se sentia digno de morrer como Cristo foi crucificado. Por isso ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E essa informação ela é registrada por escritores cristãos como Orígenes, Eusébio de Cesareia e Tertuliano,
Homens que viveram ali no século II, século III e século IV depois de Cristo. Escritores que informam isso, que afirmam a respeito disso. Os destinatários dessa carta são cristãos, que, como nós vemos aqui, ele endereça aos cristãos, no versículo 1 ainda, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eram cristãos espalhados ali por toda aquela região da Ásia, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, ali que hoje é a Grécia. Obtiveram salvação. Ele vem dizer que obtiveram salvação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa, justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É o que diz o versículo 1. Obtiveram salvação. Isso indica, querido, que a salvação é uma dádiva. A salvação não é algo que pode ser adquirido, que pode ser comprado, não é algo que nós possamos fazer que venha haver recompensa para nós. A salvação é uma graça de Deus. Claramente se refere a alguma coisa que não pode ser obtida por um esforço humano, mas pela dádiva do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Ele vem dizer aqui que aplicaram a sua fé em crer. Todos aqueles que obtiveram fé, ou seja, que aplicaram a sua fé em crer. A salvação dos pecadores, querido, ela ocorre pela fé. E isso só é possível pela justiça de Jesus Cristo. Porque o justo, porque o que era sem pecado, porque aquele que era imaculado, aquele que não havia falta nenhuma, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele morreu na cruz e o seu sangue foi derramado, pagando a Deus o preço da nossa condenação. Pagando a Deus. Por que da condenação? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Desde quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana, a partir deles, vem sendo contaminada pelo pecado. O pecado, ele está no nosso DNA. O pecado, ele nasce dentro de nós no dia que o nosso coração começa a bater. Ninguém precisa ensinar a maldade para ninguém. Ninguém ensina a maldade para o filho. Mas o filho morde, chuta o menino, o seu coleguinha, para poder tomar o brinquedo. Isso é o quê? Isso é o pecado, que já habita dentro de nós, que cresce conosco. Mas aquele que era sem pecado, ele morreu, para que o nosso pecado fosse realmente coberto pela misericórdia do nosso Deus, fosse perdoado. Aos que creem é dada a vida eterna, porque Deus realmente imputou a perfeita justiça alcançada pelo Salvador, sobre eles cobrindo os seus pecados e tornando-os aceitáveis. Nós somos aceitáveis diante de Deus somente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Efésios capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É porque cremos, é porque colocamos a nossa confiança e a nossa fé em Cristo Jesus, é que somos lavados, remidos e regenerados e restaurados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem dizer aqui agora no versículo 2, capítulo 1, verso 2, ele vai trazer uma saudação. Ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz, graça e paz. O apóstolo Paulo, ele, ao escrever aos Romanos, ele traz essa orientação e essa explicação. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Graça é o favor imerecido que eu e você, que a raça humana obteve pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. O homem pecou, o homem afastou de Deus, mas o próprio Deus, pela sua misericórdia, ele decidiu restaurar a vida deste homem, a vida da sua criatura, que estava perdida. E ele planejou como que isso aconteceria.
Porque lá em Apocalipse nós vemos dizer a respeito de Cristo que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então entenda bem, quando Adão e Eva pecaram, eles não pegaram Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem pecaria. E antes mesmo de Deus formar o mundo, Ele já sabia que Adão e Eva pecariam e Ele já planejou a forma de restaurar, de reconectar a sua criatura a Ele, de reconectar o homem a Ele, que era através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é a graça. Isso é a graça. Nós não merecemos nada disso, mas é o amor de Deus sobre nós. É o amor de Deus sobre nós. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, o apóstolo vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É a graça, é o amor do Senhor sobre nós, é que nos garante vida eterna. E Ele vai dizer: graça e paz, paz com Deus e paz de Deus, é que Deus, pela sua misericórdia, nos concede quando o homem entrega o seu coração a Ele. Paz com Deus, porque o homem afastado do Senhor, ele não tem paz no seu coração. O homem longe do caminho do Senhor, ele vive uma inquietude constante na sua alma, ele não tem sossego, ele vive um constante desassossego no seu coração. Agora, no dia que ele entrega o seu coração a Jesus, ele agora tem paz na sua vida. Ele olha para o futuro agora com segurança. Ele não tem medo do amanhã. A morte para ele agora não é um problema, porque ele sabe para onde ele vai. Ele sabe que existe uma vida após essa vida aqui, e por isso o seu coração tem paz. Ele enfrenta as dificuldades da vida, mas agora ele não fica desesperado ou desesperançado, porque o seu coração está guardado com paz. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a paz que o Senhor dá, ela independe das circunstâncias. Ela independe das circunstâncias. E o homem, ela ultrapassa a lógica humana. Ela ultrapassa. Porque as pessoas olham e falam: mas como você pode ter paz no meio desse caos que você está vivendo? Desse furacão que está passando na sua vida? Essa paz é só Jesus Cristo que pode dar. Por isso, paz com Deus e a paz de Deus. É essa paz que eu disse, que é a que Deus traz no coração, para a gente poder viver sossegado nessa vida, sabendo que Deus nos garante, sabendo que o Senhor é o meu provedor, sabendo que o Senhor é o meu guarda, sabendo que é o Senhor quem vai adiante de mim, que é o Senhor quem cuida dos meus negócios, que é o Senhor que realmente entra com a sua santa provisão em todas as áreas da minha vida. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20, a palavra do Senhor vai dizer: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Ele reconciliou, ele trouxe paz. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16, vai dizer que, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. O Senhor da paz. Querido, Ele é por isso que um dos nomes de Jesus Cristo é Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz. Porque Ele pacifica as nossas vidas quando recebemos. Por isso que também uma das características que todo cristão deve ter é de ser um pacificador. Uma das marcas nossa como cristão é ser um pacificador. Onde a gente estiver, a gente trazer paz, a gente ser autor da paz. Onde tiver confusão, onde tiver atrito, eu e você, querido, nós temos que ter uma palavra que traga paz. Porque nós temos paz no nosso coração, porque Cristo nos reconciliou em paz. Ele vai dizer aqui no pleno conhecimento também, toda essa graça, essa paz, ela é decorrente do conhecimento a respeito da verdade de Cristo Jesus. A respeito da verdade. Isso não está disponível para aqueles que não conhecem ou que não abraçaram de coração o caminho da verdade. Como eu disse, o homem, ele só pode ter paz no coração no dia que ele decide caminhar com o Senhor, que ele recebe a Cristo. Mas o receber a Cristo é um ato racional. O receber a Cristo é um ato racional.
significa que ele é fruto da razão, de um entendimento, de uma compreensão. Quando o homem conhece a Cristo, quando o homem conhece o sacrifício de Jesus na sua vida, e agora ele se rende ao Senhor. A essência da salvação inclui um tipo de conhecimento racional e objetivo por intermédio da palavra de Deus. Ou seja, quando eu e você recebemos a palavra do Senhor, e nós nos deixamos agora entregar a ela, nos entregamos e aceitamos ela como verdade, e decidimos caminhar com ela, é esse conhecimento da verdade é que vai fazer a diferença na vida, querido, daquele que entrega o coração ao Senhor. Por isso que em João 8,32 o Senhor Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é a verdade. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, agora eu posso me entregar e eu posso me render a ela. Por isso, querido, que o congregar é um ato tão importante na vida do cristão. Quem inventou a igreja? Quem foi que inventou a igreja? Me fala. Foi o apóstolo Paulo? Apóstolo Pedro? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem inventou a igreja, porque ele sabia da importância dela. A igreja é uma obra de Jesus Cristo. E por quê? Porque é através dela é que essa verdade ela é transmitida. Porque é através dela que essa verdade é comunicada. E uma das coisas que o inimigo quer fazer na sua vida é te desanimar de congregar. Porque ele sabe da importância que é congregar, vir à igreja para a sua vida. Porque aqui é que você recebe a orientação da palavra do Senhor. Aqui você é fortalecido na palavra do Senhor. Aqui você é esclarecido a respeito das coisas da palavra do Senhor e daquelas que não são palavra do Senhor. Por isso ele quer desanimar, desencorajar e desmotivar os cristãos de virem à igreja. Porque ele sabe que quando o cristão vem à igreja, ele vai ser alimentado do conhecimento da verdade. E quem tem a verdade não é enganado. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem conhece a verdade não é enganado, querido. Quem conhece a verdade não é iludido. Quem conhece a verdade não se vende. Quem conhece a verdade não se entrega. Quem conhece a verdade sabe o caminho certo a trilhar. Por isso, uma das grandes estratégias do diabo no nosso tempo hoje é encher a agenda do cristão de um monte de coisa. Encher a agenda dele de um monte de compromisso. Para que o congregar ele coloque em segundo lugar. Por isso ele enche a agenda, coisas boas, eu não estou dizendo coisa errada não, enche a agenda de coisas boas, mas para que ele se veja no meio desse dessa agenda tão cheia, se veja cansado, desmotivado e fala: puxa vida, eu preciso de descansar, eu preciso de um tempo a mais para eu descansar. E aí ele vai delegar esse tempo a descanso, sacrificando o congregar. Essa é uma das grandes estratégias desse tempo, porque o diabo sabe que congregar, um crente firmado na presença do Senhor, um crente que congrega, ele é alimentado, ele é nutrido pela palavra da verdade. O conhecimento que a salvação traz deriva não de sentimento, não de intuição, não de emoção, e nem de uma experiência pessoal, mas da verdade revelada, baseada na pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho é que realmente vai trazer diferença, é que vai firmar, é que vai alimentar, é que vai nutrir o cristão a perseverar no caminho da verdade. O contexto histórico aqui desse momento, a igreja estava perseguida, a igreja estava vivendo um tempo muito difícil. Como eu disse, uma perseguição externa por parte do Estado que estava perseguindo e matando cristãos, e muitos cristãos foram mortos nesse período aqui. Muitos cristãos foram sacrificados, muitos cristãos. Quando eu estive em Roma, eu tive o privilégio de conhecer o Coliseu, e conversando com a guia, ela estava explicando, e eles têm um número. Claro que eles falam um número, mas que
Ela fala, isso aqui é o que acreditam que fosse. Só na inauguração do Coliseu, 1.000 cristãos foram mortos. Só na festa de inauguração, que durou 7 dias, 1.000 cristãos foram mortos, ela disse. Os cristãos eram um intervalo como se fosse o sacrifício dos cristãos, era um intervalo comercial, porque o Coliseu ele foi criado onde havia ali os gladiadores lutando, e os gladiadores eram lutadores como se fosse o MMA de hoje, lutadores profissionais. E ela disse isso. Então, eles eram patrocinados, pessoas ricas patrocinavam os seus lutadores, e havia aposta ali. E aí, quando havia o intervalo entre uma luta e outra, eles limpavam o chão do Coliseu. Então, para poder limpar ali, antes de e para poder um sair e o outro entrar, para que não houvesse distração do grande público. E o Coliseu ele comportava cerca de 60 a 70 mil espectadores. Era uma multidão, como se fosse um estádio de futebol. E ele disse que para poder entreter as pessoas naquele momento, aí era o momento que eles faziam de colocar os cristãos no Coliseu e abrir as jaulas dos leões, para deixá-los serem devorados por leões. Era um entretenimento entre as lutas dos gladiadores. Ela disse que só na inauguração cerca de 1.000 cristãos foram mortos. Então, querido, a perseguição era muito grande. E além desse problema externo, havia um problema interno, que era justamente a mensagem dos falsos mestres e falsos doutores, que estava tentando corromper. Falsos mestres infiltravam-se dentro da igreja, ensinando a respeito de libertinagem moral, distorção da graça, negação da volta de Cristo e heresias destruidoras. Isso é a obra do falso ensino, querido. E esses falsos mestres, até hoje, eles estão dentro da igreja. Eu costumo dizer que a estratégia do diabo para poder parar a igreja do Senhor é duas. São apenas duas. Desde a origem até hoje elas são as mesmas. A primeira é fechar a porta da igreja. É fechar a porta. É fazer perseguição. Como há países no mundo hoje em que os cristãos são perseguidos, é proibido pregar o evangelho. Então a primeira estratégia é fechar a porta da igreja. A segunda é quando ele não consegue fechar, ele entra dentro dela. De uma maneira sutil, sorrateira, ele vai agora tentar contaminar a igreja com heresia. A maior ameaça à igreja não vem de fora, mas ela vem de dentro, quando a verdade é substituída por um discurso agradável, por uma palavra macia, por uma palavra que quer agradar o público e que não quer falar a verdade. Hoje esse tem sido o maior desafio para a igreja, porque nós vemos muitos falsos líderes se levantando e trazendo uma mensagem macia demais. E querido, a mensagem da cruz, ela não é macia. A mensagem da cruz, ela é uma mensagem de confronto com o meu pecado e com o seu pecado. Ela é uma mensagem de mudança de vida. Ela é uma mensagem de alinhamento à palavra do Senhor. Ela é uma mensagem que nos desperta a levantar e assumirmos um posicionamento em relação à verdade do Evangelho, em relação ao sacrifício de Jesus na cruz, e de nos posicionarmos a vivermos uma vida santa e não termos os nossos pecados acoitados, amaciados por uma palavra agradável. Esse tem sido o grande desafio para a igreja no presente século. Muitos cristãos têm sido iludidos com uma palavra macia, com um discurso que não confronta, como uma mensagem que não aponta o pecado. Esse é o nosso desafio. O propósito dessa carta aqui é fortalecer os crentes na verdade da doutrina, alertar contra os falsos mestres, falsos ensinos e reafirmar a certeza da segunda vinda de Cristo. Como eu disse, uma das coisas que os falsos mestres estavam disseminando ali era a respeito da dúvida sobre a volta de Jesus. Esse Cristo não vai voltar a nada. Esse Cristo se foi e não volta mais. Mas Ele voltará, querido. Essa é uma grande verdade. Os principais temas aqui dessa carta é a suficiência das Escrituras, a necessidade do crescimento espiritual e a realidade do juízo divino. Cristo voltará. Você pode dizer amém por isso? Cristo voltará, querido. Isso não é conto da carochinha, isso não é conversa barata.
Cristo voltará. A palavra do Senhor nos mostra isso de uma maneira muito clara. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 20. Eu quero encerrar com esse texto. Apocalipse capítulo 20, verso 11. A partir do verso 11 vai dizer o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a verdade do juízo final, querido. Essa é a verdade, a condenação eterna para todos aqueles que não entregaram, para todos aqueles que rejeitaram a obra de Jesus, para todos aqueles que não entregaram o seu coração a Ele, para todos aqueles que acreditaram que isso é só uma conversa. Não pague para ver, querido. O inimigo, o diabo, tem enganado as pessoas a respeito do fim, a respeito da mensagem da salvação, a respeito do evangelho, a respeito da vida eterna. E muitos, infelizmente, enganados pelo inimigo, têm se desmotivado, têm deixado Cristo como segundo plano, como terceiro plano, sabe? Não têm levado a sério essa mensagem. A certeza da segunda vinda de Cristo, ela é certa. Ela é algo que a palavra do Senhor fala. O dia do Senhor virá como ladrão. No capítulo 3 de segunda carta de Pedro, ele vem falar isso. O dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão avisa no dia que vai entrar na casa de alguém? Não. O Senhor Jesus também, ele não vai avisar, não. O dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, virá como um ladrão. A Bíblia diz que vai ser como um dia qualquer. Você vai levantar na sua agenda, é ir trabalhar, levar os meninos na escola, é almoço, é fazer o almoço. Vai ser num dia normal assim, não vai ter nada de normal. Puf! Se foram os cristãos da terra, a igreja foi arrebatada. Glória a Deus por isso. Não estaremos mais aqui. Não estaremos mais aqui. Isso é certo, querido. A vinda do Senhor é certa e devemos viver uma vida de santidade e retidão para que estejamos prontos para esse dia. Por isso pregar o evangelho, por isso servir na casa do Senhor, por isso congregar na casa do Senhor é algo tão importante. O apóstolo Pedro vai trazer essa palavra aqui no primeiro século. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos pregando a mesma mensagem, porque isso é certo. É o que importa, é permanecer firme diante do Senhor, para estarmos prontos, fortalecidos espiritualmente, para aguentarmos a pressão do mundo, para não negociarmos, não transigirmos com as falsas promessas, com os falsos mestres, para reconhecermos aquilo que é falsa doutrina e afastarmos isso da nossa vida, e para vivermos uma vida de retidão, para que eu e você estejamos prontos no dia que a trombeta soar. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Glória a Deus por esse alerta. A igreja só permanecerá firme se estiver alicerçada na palavra, atenta contra o erro e esperançosa quanto à volta de Cristo. É somente assim que a igreja do Senhor permanecerá firme. Eu e você somos essa igreja. Compete a mim e a você. Um dos grandes desafios dessa mensagem hoje é a respeito do serviço. A importância do servir, a importância de se dispor na obra do Senhor. E esse é um desafio que eu quero lançar para você nesse novo ano. Se dispor ainda mais a servir. Falar: Deus, conta comigo. Conta comigo, Deus, para a obra do Senhor prosseguir. Conta comigo, Deus, conta com os meus recursos, conta com a minha força, conta com a minha inteligência, conta com os dons que o Senhor tem colocado, conta com os meus braços, Senhor, conta com as minhas pernas. Eu estou à tua disposição. Eu quero servir aonde
onde o Senhor me chamar, onde o Senhor me colocar para servir, conta comigo. Conta comigo. Esse é um desafio para mim e para você durante esse ano, querido. Servirmos com alegria, com ainda mais empolgação, com ainda mais amor ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. O Senhor falou contigo nessa manhã. E se o Espírito Santo está comunicando essa verdade ao seu coração, você precisa de se posicionar. Você precisa de servir mais. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar contigo. Você que está sendo desafiado a isso. O Espírito Santo está falando é com você. E Ele fala de uma maneira muito clara. A voz dEle, querido, ela é clara. Ela não deixa dúvidas. Se disponha. Se posicione. Se posicione. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Pedro. O homem que se dispôs a servir ao Senhor. Meu Deus, com alegria, com devoção. E hoje, nós aqui, Batista Moriá, é fruto do trabalho daquele homem lá atrás. Pela misericórdia, o Senhor levantou ele para ser um pregador da Tua palavra, e ele se dispôs. Meu Deus, e pessoas antes de nós também que se dispuseram a servir ao Senhor. Obrigado porque a mensagem do Senhor chegou a nós, porque cristãos se dispuseram a servir. Meu Deus, e nessa manhã, nós como igreja do Senhor, Moriá, se levanta para se posicionar e dizer: conta comigo, Senhor. Conta comigo para a Tua obra. Eu quero servir. Eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz foi grande demais por mim. A verdade do Evangelho que entrou no meu coração e transformou a minha vida, essa graça maravilhosa que transformou a minha casa, que deu sentido para a minha caminhada, esse amor grandioso que tem enchido o meu coração e que tem operado milagres na minha vida, eu quero corresponder a esse amor, servindo na casa do Senhor, servindo na obra do Senhor, para que essa mensagem alcance os meus filhos, para que essa mensagem alcance os meus familiares, para que essa mensagem alcance muitos que eu nem conheço e nem vou conhecer, mas que a palavra do Senhor diz que lá no céu o Senhor tem uma recompensa para mim pelo trabalho que eu decidi servir ao Senhor. Isso é misericórdia, isso é misericórdia. Deus, nós nos dispomos e nos colocamos diante do Senhor como quem está de coração aberto e quer servir com alegria. Eu lhe peço, confirme essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Que esse ano de 2026, meu Deus, haja um mover poderoso do Senhor, meu Deus, em Moriá, meu Deus, com uma disposição maior para servir, levantando homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, meu Deus, com uma disposição ainda maior de servir ao Senhor com alegria, sabendo que o Pai das luzes tem a sua mão sobre nós, tem o seu olhar sobre nós, meu Deus, e tem a sua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem maravilhosa do Senhor para nós nessa manhã. Eu lhe peço que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos guarde, nos leve para casa, nos conceda um restante de domingo abençoado e que à noite todos nós estejamos aqui reunidos para louvar, para agradecer ao Senhor, para sermos alimentados pela Tua palavra, fortalecidos, meu Deus, para enfrentarmos as batalhas da nossa vida. Seja a Tua graça sobre nós, é o que eu lhe clamo no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.